Bom dia. Bom dia Instagram. Bom dia, galera. Tudo bem? Só vendo o que eu faço com a câmera do YouTube aqui. Pronto. Vai ficar assim mesmo. Fala, galera. Bom dia, Cris. Tudo bem? Bom dia, Ni. Sereia fora da água. Fala, Bruno. Lívia. Tudo bem com vocês? Lisandra. Tudo certo? Sejam bem-vindos. Oi, Ju. Tudo bem, galera? Turma 6 na área. Sejam muito bem-vindos à live. Deixa eu colocar aqui. Live Feedback com Nalusa. Deixa eu colocar aqui, que eu esqueci de colocar antes. Embora. Bom dia, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aí, mais um episódio do nosso quadro semanal, toda sexta-feira, 10h07 da manhã. Estamos aqui ao vivo para uma análise de lettering, um feedback de lettering de alunos nossos da escola de lettering. É sempre muito legal fazer esse quadro. Por quê? Porque, como a gente sempre fala, quem ganha com isso não é só o autor do lettering, tá? Não é só a gente, não é só a nossa comunidade, mas como todo mundo que esteja interessado em aprender lettering, em descobrir esse universo, né? Descobrir as coisas que fazem parte desse universo. Então, é o seguinte, se quiser chamar alguém que esteja aprendendo lettering, que quer aprender mais, aproveita esse momento, aperta esse aviãozinho aqui, manda essa live para quem possa interessar, porque já eu vou começar a análise de 2 letterings nossos, ou dos nossos alunos, na verdade. Duas artes. Então dá para aprender muito, cara, porque a gente vai falar de organização, de desenho de letra, de composição, do layout, de ferramentas que foram usadas. Então, assim, é um papo bem amplo, bem geral, assim, que dá para aprender bastante coisa, dá para pescar bastante coisa. Então, estejam munidos vocês também de lápis, papel, borracha, né, para vocês também já irem podendo aplicar os conhecimentos que vocês vão adquirir aqui, tá certo? Então, acho que nem tem muito o que falar mais. Vamos para a ação. Eu vou botar a câmera aqui por cima. A gente vai olhar o lettering aqui, como se você estivesse na mesa com a gente. E vamos começar essa análise, beleza? Deixa eu só começar aqui virando o YouTube. YouTube, eu errei o posicionamento da câmera. Vamos virar o Instagram agora. Simbora, galera. Deixa eu dar aquele zoomzinho maroto para vocês poderem ficar bem próximos. Vamos lá. Vamos começar pelo lettering da Juliana Bert. Então, como eu falei, os letterings são de alunos nossos da escola de lettering, tá? Eu vou desligar os comentários enquanto a gente faz a análise, para não ficar poluindo aqui, tá? E a gente já retorna. Deixa eu tirar aqui um pouco. Pronto, tá dando para ver legal aí, né? Então é o seguinte, Juliana Bert. Quais foram... O que aconteceu aqui no seu lettering? Vamos lá. Cara, eu acho que não tem nem muito o que falar sobre desenho de letras, tá? Suas letras estão muito legais, os desenhos das letras, os acabamentos, os ornamentos.
tá? Tem uma coisinha aqui que eu tenho a mão muito pesada, né, quando eu tô fazendo lousa. Então eu sinto que que talvez você poderia ter dado um peso a mais aqui, mesmo nessa linha, que é só uma linha, sabe? Tentar deixar mais branco, mais vivo. Isso é questão de passadas. Eu sinto que só tem uma passada aqui, sabe? De giz, né? E boa, e foi pra próxima. E também uma passada. Então assim, isso é pessoal, tá? Mas eu acho que aqui no resultado final, na sua lousa, poderia ter feito um pouco de diferença. Ela tá mais viva, mais vibrante, tá? Mas, cara, desenho de letra tá lindo, tá? A frase muito legal. Deixa eu só tirar esse H que eu fiz também. A frase muito legal também. O que acontece? O que a gente pode falar aqui de análise que vai agregar aí ao seu conhecimento? Acho que é melhor deixar reto assim, né? Deixa eu ver. Não faz tanta diferença. É melhor pra mim assim um pouquinho inclinado, tá? O que acontece aqui? Eu já falei, letra tá linda, a organização tá boa, né? Uma frase, né? Uma frase aqui, ó, uma frase aqui, outra frase aqui. Aí esse trecho aqui, que a gente vai falar mais sobre ele. Depois uma frase aqui, uma frase aqui, uma frase aqui. Aonde pra mim tá a melhoria do seu lettering, dessa composição? Pra mim, essa região aqui, ó. Essa região, ela foi definitiva para a primeira impressão que eu tive do seu lettering. E a primeira impressão que eu tive do seu lettering, na verdade a segunda, né? A primeira foi que letras bonitas, tá? Esse pai tá lindo, tá? Que letras bonitas. Porém, a segunda impressão que eu tive do seu lettering foi uma impressão de confusão. Eu não ficou claro pro meu olhar que apesar, né, de que a gente sabe, né, que a leitura, o universal no ocidente, né, é começar aqui, né, vim, beleza, tenho a leitura, mas a clareza eu não tenho. Eu tenho alguma coisa aqui que tá me confundindo, que balançou minha cabeça, me deixou um pouco tonto, e eu acho que é esse trecho aqui. Olha isso, ignora esse trecho aqui, ó. Ignora esse trecho e olha como tá organizado, né? Como eu falei, uma frase aqui, o não saibamos aqui, amor em nossos corações, recebemos e receberemos, e essa frase aqui até o que não pedimos. Então, o ajuste principal vai ficar por conta disso aqui. E aí, o que eu comecei a fazer aqui no seu lettering? Né, como eu falei, eu apaguei isso aqui, tá? O meio. E o que eu fiz? Cadê? Pronto. Eu comecei a dar uma diminuída aqui nas coisas. Por quê? Porque quando eu comecei a mexer, mesmo aqui... Ó, deixa eu só ligar a guia antes que eu esqueci. Quem é que tá ligando? Esse. Então aqui, ó, quando a gente liga a guia, né, as linhas guias, as margens, os espaçamentos, a gente percebe que assim, quando a gente estrutura, né, bota as linhas, a linha do meio, o que a gente percebe? Vou até pegar outra cor aqui, ó. O que a gente percebe? A gente tem essa altura aqui do o que pedir, a gente tem essa altura do opá e a gente tem essa altura do houver, né? Esse contraste, apesar de lá em cima tá tudo alinhadinho, tá? Essa variação aqui de alturas, ela ajuda a dar essa confusão. Depois tem uma outra coisa. Talvez, entenda como o verde aqui sendo o espaçamento entre as letras, tá? Talvez a gente poderia ter trabalhado melhor aqui essas distâncias, ó. Tá? Essas distâncias. Ó, isso aqui, sabe? Isso aqui. Por quê? O que acontece com essas regiões que se aproximam muito, ó? O nossos com o receberemos. O que acontece? Isso tudo ajuda a comprimir, ajuda a ficar mais pesado o seu trabalho. Então, quando eu falei que eu separei tudo aqui e comecei
e comecei a diminuir, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo que e dei uma reduzida. Peguei o não sabíamos e dei uma reduzida, tá? E aí aqui que é a mudança principal, esse meio. Mesmo que não sabemos o que pedir ao Pai, se houver, já deu uma equilibrada. O que eu fiz? Eu soltei mais e botei todo mundo mais ou menos aqui. Botei todo mundo aqui mais ou menos na mesma linha, tá? Então eu tirei aquelas alternâncias que estavam dando, tá? E ajustei melhor, esse não saibamos a medida aqui. Então, percebe que tem esse espaço aqui e tem esse espaço aqui. Antes, estava me dando uma certa agoniazinha, porque parecia que o não saibamos, quer ver, tava mais para cá, tava mais para a esquerda. Não parecia que ele estava equilibrado ao que eu pedi. Então, dei uma equilibrada melhor, tá? Tudo isso é sua letra, como eu falei, sua letra tá ótima, sua composição tá ótima. Eu gosto muito desse lance de você ter uma linha reta aqui e você ter uma diagonal que ela orienta o texto lá de cima, mas depois quando você bate a reta aqui, todo mundo volta a ser reto. Eu gosto muito disso. Isso dá muito valor para os letterings, tá? Isso dá... Enfim, o que eu fiz aqui? Gente, cadê o... Obrigado. Então vamos lá, vamos seguir. E aí depois quando eu fiz isso, que eu achei que já ia tá ótimo o seu lettering, que ia falar, caramba, pronto, consertou, era isso. Eu achei que aqui embaixo também tem que trabalhar umas questõezinhas de equilíbrio. Então, o que eu diria pra gente fazer aqui, A gente pode fazer, também soltar um pouco esse amor das coisas, sabe? Dá uma centralizada nele. Até aproximar ele um pouco do em nossos, que eu achei ele um pouco distante, tá? O que mais? O corações também, vamos soltar ele um pouco do receberemos. Vamos centralizar ele um pouquinho melhor. Não, calma. Vamos dar uma mexida nele aqui. Aí lá no fundo a gente pode pintar esse resto que apareceu. Vai ficar um pouco manchado aqui, mas eu acho que só pra gente ter uma ideia geral aqui, tá bom, funciona. Tá? Deixa eu acelerar que a gente tem outro aqui ainda hoje, são 10h20, tranquilo, vamos embora. Então, eu dei uma diminuída no amor, nos corações, cheguei ele um pouquinho, acho que pode chegar até um pouco mais. Então, esse é o corações, só pra gente saber. E esse é o amor. É legal, né, ficar falando as palavras assim. Acho que pode até dar mais uma chegada. E vamos mexer nos corações também. Vamos dar uma mexida nos corações também. Acho que tá bom. Que talvez... vamos mexer no em nossos também. Você tá vendo? Tá percebendo? É só questão de organização. De distâncias, Esse em nossos ficou muito colado aqui no receberemos. Pronto. Já melhorou. Vamos apagar o em nossos lá atrás. Tá? O que eu tô me perdendo aqui um pouco? Eu tô me perdendo na questão da guia. Eu tô achando que eu tô... Mas ainda dá pra corrigir isso. Tá? Por exemplo, receberemos... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo até, mas...
Cara, eu acho que talvez eu até pare por aqui, viu, Ju? Porque você vê que não é questão de desenho, não é questão... Eu vou mexer no receberemos só pra gente poder ver um antes e depois mais preciso, vai. Pronto, só aqui, só uma mexidinha. Vamos apagar esse fundo que apareceu. Cara, e para concluir, Ju, eu teria feito a sua assinatura aqui no meio. Para ficar bem, ó, essa sou eu, fui eu que fiz. Tá? Gilberte, quem quiser seguir, siga a Gilberte. Muito dedicada, muito comprometida, toda hora trabalhando, postando seus trabalhos. Parabéns, Ju, muito legal o seu trabalho, adorei. Essa parede aqui, se ela ainda tá assim, não deixa ela assim, apaga, vai pra próxima, faz de novo, faz outra, tá? Vai fazendo, porque isso é o melhor jeito de evoluir, de progredir, tá? Então tá um pouquinho manchado, vamos tirar aqui o depois. Acho que dá pra gente simplesmente ligar o dela. Ó. Então esse foi o da Ju. As minhas considerações aqui foi o embaralhamento, tá? De repente era questão de organizar melhor, tá? Organizar isso aqui tudo numa linha. O que tá acontecendo? Então, de repente era questão de organizar tudo isso. Meu Deus! Vamos voltar aqui. Só para finalizar, Ju, seguinte. Então era isso. O problema para mim aqui foi a confusão. Talvez era só questão de alinhar tudo isso aqui, tá? Trabalhar melhor esses espaçamentos, tá? Essas partes que chegam muito perto, tá? E o resultado é mais ou menos esse, apesar das manchas na parede que eu precisei fazer para alinhar tudo e melhorar as distâncias. Ó, tá vendo que os meus comentários de distância eles já nem são mais válidos, por quê? Porque a gente arrumou. Tá, Ju? Ó, de resto tá incrível. Parabéns, os nossos muitos parabéns. Continue a evoluir. E é isso, vamos pro próximo. Deixa eu só ver antes o que vocês acharam desse feedback. Contem aí o que vocês acharam da arte da Ju. Deem os parabéns pra colega de vocês. É muito legal essa participação, é demais vocês poderem doar aqui um lettering pra gente poder avaliar, não, pra gente poder tecer comentários, né? E é sempre isso, no sentido de melhorar, né? No sentido de organizar melhor. Essa questão do olho, ela é muito, muito delicada, tá? Tem que ter um olho apurado para soltar, abrir distâncias, tá? O olho é chato, uma hora, quando ele olha e vê uma coisa que está um pouco muito prensada, muito condensada, isso acaba tirando valor, tá? Mesmo pro leigo ele olhar para isso e ter assim uma... Então assim, a clareza, né, gente? Clareza é tudo na vida, né? Então se a gente conseguir trazer clareza para os nossos trabalhos, é melhor ainda.
Frase muito legal, trabalho muito legal. Parabéns, Ju. Obrigado pela sua disponibilidade em disponibilizar esse lettering e tá aqui pra live. A Ju quase que não poderia assistir essa live, mas ela fez um esforço e estava aqui com a gente. Então, muito obrigado, Ju, pela sua presença. Um bom dia para você. E agora a gente vai para a análise, para o feedback número 2, tá? Para o feedback número 2, que é da Roberta Maia. Feedback da Roberta Maia. Vamos começar nos comentários. Roberta, gostei muito do seu partido de organização, seu partido, tá? Partido é diferente do que ficou o resultado final, tá? Partido é uma ideia e o seu partido de organização foi muito bom. Qual que é? O que aqui, um outro espaço pro não te, o desafia, tá? Um transforma com movimento, abrindo espaço aqui pro não ter. Beleza? O seu partido de organização foi muito legal. Eu, graças a Deus, cara, graças a Deus, eu não tenho nada do que reclamar do pessoal da escola de lettering, porque eles estão evoluindo muito em desenho de letra e organização. Olha isso, olha as linhas guias, olha aqui as margens e espaçamentos do trabalho da Roberta. Tá super organizadinho, tá? E agora eu vou vir... Então, Roberta, gostei do seu partido, gostei do o seu desenho de letra, tá evoluindo muito, tá? Gostei da organização. E agora eu vou para o feedback. O que rolou aqui, Roberta? Seguinte, Roberta. Esse o quê? Tá muito legal, impecável, não tenho o que falar dele, tá? Só que aí, o que acontece quando você vem e faz a faixa do não ter aqui de canto? Eu queria saber de você. Você tá aqui na live, Roberto? Deixa eu desativar os comentários que eu esqueci. Pronto. Eu queria saber qual foi a ideia de descentralizar essa faixa e jogar ela aqui pro canto, porque pra mim, cara, eu acho que você perdeu muito, o seu lettering perdeu muito em ter com essa escolha aqui. Por quê? Porque a partir do momento que você abre esse espaço aqui, ó, a partir do momento que você abre esse espaço aqui, o seu lettering, basicamente, ele virou isso aqui, ó. Olha, repara o peso que ficou. O desafia não te transforma com o que não ter. Então, assim, o que não ter ficou lá em cima, uma coisa, e o desafia não te transforma aqui embaixo com todo o peso do seu lettering, tá? Quando eu olho para o seu lettering, meu olho fica aqui só, tá? Então, assim, cara, a situação mais fácil de arrumar isso aqui, de arrumar não, né? Mas, assim, disso aqui ficar melhor, do seu lettering ficar melhor no olhar, tá? Na questão do olhar, era simplesmente ter feito isso aqui, ó. Pegar a faixa e centralizar e dar peso, tá? Porque aí aqui a gente podia aqui a gente pode, ó, aqui pegou no D mesmo, já a gente mexe nisso. Então, ó, quando a gente centraliza essa sua faixa, a gente já ganha, né? Já ocupa isso aqui, já dá o peso, né? Que a gente poderia dar, tá? E já melhora já 90%, tá? Já melhorou 90% do seu trabalho. Deixa eu só tirar essa faixa aqui de cima do D, que tá me dando agonia. E agora não tem mais como, porque em vez de eu ter separado ela, vamos voltar tudo. Então é o seguinte,
Vamos separar aqui a sua faixa. Vamos fazer mais rentinho. Pronto. Agora na camada 1 a gente vai apagar isso aqui que ficou aparecendo para poder centralizar sua faixa. Sua faixa será a menina aqui do centro do seu lettering. Arrumar isso. Beleza. Boa. Seguinte, outra coisa. Olha, cara, já é outro lettering. Vou até deixar vocês falarem. Ó. Olha isso. Primeira, essa faixa deslocada aqui, olha, eu não quero ser rude nem nada, desculpa, tá? Mas ela matou seu lettering. Então, olha só, quando a gente só pega essa faixa e joga no centro e arruma, tá? Outra coisa. Vamos lá, mais uma coisinha. Agora comentarinhos de chato, tá? A coisa que geral aqui, a ideia geral aqui já foi. Agora é comentário de chato. Ó, quando a gente tem uma maiúscula aqui, tá lindo esse D, esse E não precisa encostar, tá? Ele pode sair sozinho aqui, flutuando mesmo, tá? O S ele tem alguma questãozinha de contraste aqui para você visualizar, ó, porque ó, aqui a gente tem uma espessura, ó, e aqui em cima ele tá fino, tá? Então o ideal seria ele ter todo uma espessura, tá? Mas, cara, seu desenho de letra aqui no I, ó, aqui você tem uma espessura e ele veio todo na mesma espessura. O ideal era você ter só aqui só a linha, tá? Mas seu desenho de letra tá evoluindo muito, contraste, muito legal. Aqui o não ter, eu acho que é questão mais da sua ferramenta, tá? Talvez você esteja com uma ferramenta muito grossa. Não sei que caneta que você usou aqui, eu suspeito. Deu pra ver, ó, que você fez o esboço antes, tudo certinho, como manda a regra. Mas talvez você esteja com uma caneta muito grossa, tá vendo que ela tá deixando até uma serifa, né? Mas tenta comprar uma Unipin, tá? Uma Unipin. Aquela caneta Nankin, tá? Compra uma 07, tá? Fica legal. Outra coisa, quando você pega e faz esse formato aqui, a sua faixa ela tá dura, tá vendo que ela tá reta? Aqui ó, você veio, ó, aqui ó, você veio e você fez essa curva, e aí você pega numa outra linha e faz isso aqui praticamente, tem uma curvica aqui no finalzinho, tá? Então o ideal era você ter tentado dar um pouquinho mais de movimento para essa faixa. E aí o não ter, ele acompanha, ó, ele acompanha o movimento dela. Calma aí, deixa eu organizar. Tá? O meu comentário pro Transforma aqui Roberta, eu não vou ser o chato aqui de falar que eu tô lendo Transfora, tá? Que eu tô lendo Transfora. É lógico que eu tô lendo Transforma. Eu tô lendo Transforma quando eu olho pro seu... Mas eu preciso de um pouquinho... Eu preciso de um pouquinho de boa vontade para ler Transforma. Por quê? Porque quem tá do lado do O, do R e do A não é o M. Então, se eu pensar com a minha cabeça lógica, assim, tipo assim, tá escrito Transfora e tem um M aqui em cima. Então, assim, muito cuidado com essas
Com essas viagens nossas de artista, né? A gente é artista, a gente gosta de viajar e tá certo, é assim que a gente trabalha a nossa criatividade. Aliás, eu falo sempre isso pro pessoal da escola de lettering. Não percam, não deixem as cagações de regra por aí engessarem a criatividade de vocês, tá? Não é porque eu tô te falando aqui que você deve se engessar e, então não posso mais criar, só posso botar uma letrinha do lado da outra. Não, você pode inventar, você pode fazer esse S completamente diferente, tá? Você pode, você deve, só que cuidado com a leitura, né? Porque, como eu falei, para eu ler transforma, eu preciso de um pouco de boa vontade, porque o certo mesmo aqui que está escrito é transfora com um M em cima do A. Então, se eu fosse você, eu refaria esse lettering aqui, fazendo essas análises que a gente fez, tá? Talvez eu daria um espaço para o N, deixaria o N ser ele, tá? Não ficaria assim encavalado no A. Então, ó, faria... Deixa eu tentar fazer a minha versão aqui. Ó. Rapidamente. Que horas são? Tá tranquilo. Eu vou fazer o que você fez, com as suas letras, tá? Não vou criar nada aqui. Vou fazer o que você fez, porém eu vou deixar algumas... Vamos lá. Preto. Eita, bicho, fiz uma confusão aqui. Essa cor dela.
Talvez assim ficaria um pouquinho melhor, mas ainda tenho minhas dúvidas, tá? Tá, mas quem que tá aqui com a... Talvez assim ficaria um pouquinho melhor, tá? Mas ainda tenho um pouco minhas dúvidas. Outra coisa também, essa quantidade de estrelas e... Na sua versão original tem um pouquinho demais, ou não é nem que tem demais, talvez tenha que ser um pouquinho melhor construída, tá? Porém, ficaria mais ou menos assim. Talvez o Transforma assim ficaria um pouquinho mais legível. Tá, Roberta? Também gostaria de agradecer sua participação, o seu envio. É muito importante, é muito legal pra gente ter a participação de vocês, poder trazer isso pra galera que segue a gente, pros amantes do lettering, tá? Espero que você tenha gostado das avaliações. Eu gostei muito do seu lettering, gostei muito da organização, como eu falei no começo, tá? Pra mim, o seu partido de não queria preto. Seu partido de pegar o seu partido de ter feito o que, tá? A faixa que a princípio tava ali, mas se a gente coloca ela aqui, ela segue no seu partido, tá? O desafia, né? Isso aqui ficou muito legal, tá? Essa organização, isso é muito legal. Então, a mudança, eu não sei, quis fazer a mudança do R pra fazer essa coisa, esse lance de transforma, né? De estar nessa pegada de transforma, mas isso aqui não muda nada. Tá? Poderia ser tranquilamente um R normal também. Poderia até ser um pouco mais alto, sei lá. Mas eu acho que só essa perna do M, já dela descer aqui, ela já ajuda na questão da organização do texto. Galera, o que mais? Muito bom, mandou muito bem, Roberta. Rafa, excelente feedback, obrigado. É isso, eu acho que a questão, o partido das pessoas está aí, ele deve ser mantido. Deixa eu só virar aqui. O partido do artista, a criatividade do artista, ela tá aí, ela deve ser mantida. Eu percebo várias vezes, o Edu só me lembrou aqui de mostrar como era antes. Vamos só mostrar aqui, galera. Cadê? É que eu mexi na camada... Não, tá aqui, ó. Então esse era o antes da Roberta, tá? Meu comentário tinha sido para esse espaço aqui e pro M fora da linha aqui, tá? E agora essa... Opa! E ficaria mais ou menos assim, tá? Trazendo o não T pro meio e ajeitando um pouquinho esse transforma. Como eu tava falando antes, percebo várias vezes no meu próprio trabalho eu me engessando, me vetando me vetando de criações assim, de invenções criativas,
de propostas que fogem um pouco do senso comum, tá? E eu não acho isso legal, não é a nossa intenção com o feedback aqui amarrar, engessar vocês, tá certo? Conseguiram captar essa mensagem? Essa mensagem é muito importante. A nossa intenção não é engessar vocês, é trazer para vocês clareza, organização, de forma que o lettering de vocês passe a ficar cada hora mais organizado e mais valorizado, tá? Porque isso faz diferença no ambiente profissional do lettering, tá? Às vezes a pessoa ela é leiga, mas ela sabe que uma leitura confusa, uma organização confusa não é aquilo que ela estava querendo, que ela vê por aí. Então, a intenção do feedback é mais nesse sentido da gente trazer aí uma visão geral aí de organização, de clareza, de limpeza, de letterings, de desenhos de letra, enfim. E é isso, gente. A Dani, ela está numa imersão, tá? De um curso dela. Como faço para te enviar um lettering para algumas citações e correções? Go Figueiredo. Os feedbacks eles são feitos somente com artes dos alunos da escola de lettering. É isso aí, Letícia. É isso que eu quis dizer. Boa. O Thiago Chocolate falou, ótimo, peguei seu feedback, coisas que eu falho, tipo palavra grossa em lugares errados. É isso, peso, né? Você fala palavra grossa, eu entendo que você está querendo dizer de peso, né? Palavra com muito peso. De repente, em alguns lugares mesmo, ela causa uma confusão, ela aperta o texto, ela fica uma leitura pesada. Então é isso que a gente tem que se ligar. Em peso de palavra, tá? Distâncias. Isso é muito bom pra gente poder aprender com essas lives, com esses feedbacks. Então é isso, galera. Esses foram os 2 feedbacks de hoje. Em breve, esse vídeo aqui vai estar lá no nosso canal no YouTube, tá? Gravado, essas lives. Porém, toda quarta-feira, 7 e 7 da noite, e toda sexta-feira, 10 e 7 da manhã, estamos ao vivo. Porém, agora falando isso, eu tô lembrando dos stories que a Dani fez ontem à noite, né? Falando que tá vindo aí uma ação aí, eu não sei o que é direito, parece que vai pegar fogo aqui, que segunda-feira começa alguma coisa nova aí pra gente. Vamos esperar as orientações da CEO. A Dani é a CEO do Na Lousa, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que eu comecei a fazer letterings, eu falei pra ela, falei, Dani, isso aqui tá virando uma empresa, vamos montar uma empresa, vamos viver disso, trabalhar com isso e tal. E aí na época ela falou, bota um nome aí, Na Lousa. Falou assim, né, como quem fala. E aí eu fiquei aí uns 2, 3 anos trabalhando sozinho e tal, não sei o que. Sei que quando essa mulher chegou, meu amigo, ela botou ordem no barraco. E a bicha é braba, é CEO. CEO, mulheres, parabéns pra vocês são sinistras hoje, sempre, não é porque hoje nem é dia das mulheres, mas enfim, falando isso da Dani aí, eu resolvi parabenizar todas vocês, porque se não fosse ela, talvez nós não estaríamos onde estamos. Então, por isso que ela não tá aqui, ela está nos bastidores, preparando uma semana incrível pra gente. Beleza, galera? Tamo junto, muito obrigado pela presença de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, bom final de semana. Se cuidem, fiquem em casa, não é porque tá relaxando que... Cuidado com o relaxamento, viu, gente? Cuidado que o Covid tá por aí, na espreita. Vamos retomando a vida, mas cuidado. Beijo!